A paz do Senhor Jesus Cristo, irmãos amados e ouvintes da Palavra de Deus. Quem vos saúda aqui é a pastora, a bispa Nadir. Bem-vindos à casa. Ainda não me acostumei muito com o nome bispa. Glória a Deus. Amados, hoje eu vim terminar o que começamos no último vídeo, não é? Fazendo essa segunda parte, intitulada Como é Morrer. Para começar, nós vamos ler Hebreus 9:27. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que esperam a salvação. Glória a Deus. Eu sou grata a Deus pelo privilégio que Ele me deu de saber dessas coisas. Como eu falei no vídeo anterior, meus queridos, muitos cientistas, muita ciência, né? Por aí afora gostaria de ter esse conteúdo, né, de ter visto com os olhos e ouvido com os seus ouvidos. E não tem, então dou muito valor a Deus por Ele ter me dado. Glória a Deus, esse privilégio de conhecer os seus mistérios. Os mistérios de Deus, eles são profundos. Glória a Deus. É mais do que se possa contar nessa terra. E muitos aí, os pérfidos da internet, pegam esses pontos que eles não entendem da Escritura e nem entendem também, porque Deus me escolheu, ou escolheu alguns para dar essa experiência, né? Essas experiências ficam aí, não é, dando com a língua nos dentes, falando o que não convém. Não conhece os mistérios de Deus. Glória a Deus. Agora eu pergunto, eles estavam comigo no arrebatamento? Eles estavam comigo quando Deus abriu a visão a sós comigo no meu quarto? Que Deus me dá essas visões na calada da noite. Eles estavam comigo ouvindo, porque a Bíblia fala, meus irmãos, que nós somos suas fiéis testemunhas. E eles falam mal das visões de Deus, toca nessas revelações que Deus me dá, me chamando de mentirosa, para a desgraça deles. Porque isso vai ficar para o dia do juízo, ao entrar na eternidade, que é esse dia que acabamos de ler, né? Quando o homem deixa a terra e entra na eternidade, como me foi falado lá. O Senhor nem fala morrer, quase ele não fala isso, morreu ou morrer, ele fala, entrou na eternidade sem a minha presença. E uma dessas experiências foi com aquele cantor Lázaro, que eu tive, eu vi. O Senhor falou ao meu ouvido. O Senhor me disse, ele já chegou naquela UTI sem a minha presença. Então, também não é todo mundo, né, que é salvo de última hora, que é purificado, como se pensa no hospital, e dizem, foi purificado. Glória a Deus. E ganhou a salvação. Nem todos são ladrão da cruz. Não, nem todos. Só foi um que foi salvo lá, no dia da morte do Senhor Jesus Cristo. E o Senhor falou que este homem, este cantor, entrou na eternidade, é assim que Deus fala, sem a presença dele. Foi para a UTI, sem a presença de Deus, e entrou na eternidade sem Deus. Então seguiu-se o juízo. Não é? Ele foi direto para a tribuna e de lá jogado, porque eu vi a tribuna. Esse juízo aqui que o pregador de Hebreus está falando, 9:27, ele não é o juízo final.
Ele é o juízo depois da morte. O destino é selado por esse juízo, não é? O destino daquele que entrou na eternidade, como Deus fala, eu falo também. É selado por esse juízo. Né? Se ele vai para o céu, para o inferno, ali é decidido. Se entrou na eternidade sem Deus, vai direto para os infernos. Jesus só fala uma frase ou duas. Ele é quem julga, Cristo é quem julga. Lá na eternidade ele é juiz implacável. Ele não é esse advogado bonzinho aqui na terra. Enquanto estamos na terra, ele é nosso advogado, nosso salvador, que nos dá a chance de nos redimir a cada dia, de nos arrepender do nosso pecado todos os dias. Nós temos a oportunidade de estar nos arrependendo, de estar melhorando as nossas obras, de estar nos convertendo mais ainda, melhorando, sendo uma pessoa melhor, procurando ser uma pessoa melhor a cada dia. Glória a Deus. Aí eu pergunto, onde vão parar essas pessoas, esses pérfidos, que falam mal das visões de Deus aí nos seus canais? Onde eles vão parar? Porque eles estão, como diz o livro de Tiago, né? Como juízes. E se eu sou juiz, eu não sou observadora da lei, diz Tiago. Mas eu sou juíza. E o juízo não ficou para nós. Quem deu ordem a ele de nos avaliar, de avaliar os profetas, de avaliar as visões de Deus? Quem deu ordem? Quem pediu a opinião deles? Para falar se é verdade ou não, eu não pedi a opinião de ninguém. Deus não pediu opinião. Eles ficam nos avaliando. Quem são eles para nos avaliar? Glória a Deus. Se não tem o que dizer nos canais, vai procurar outro assunto, um assunto da Bíblia, pregar a palavra. Não é? Se não for para compartilhar o vídeo, como ele é, comentar o vídeo como Deus fez e contar também em cima do que eu falo uma experiência, não é válido para falar mal. Só é válido compartilhar o vídeo a vocês que podem compartilhar esse canal, colocar os vídeos no canal de vocês, para fazer comentários dentro da Bíblia e testificar as visões. Não avaliar, dando opiniões adversas, contrárias, para não blasfemar contra o Espírito Santo. Mas a gente avisa. E tem uns aí que já blasfemaram, que Deus mostrou. A gente dá o aviso aqui, mas não tomam para si, não se alentam. Bom, mas não é isso que o foco desse vídeo hoje é continuar falando, né? De como é morrer. Então eu vou falar para vocês que a morte, quando ela vem até nós, ela vem da mesma maneira para todos, né? E o Senhor me mostrou isso também, da mesma maneira, a humanidade inteira, em geral, até os animais. Como está escrito em Eclesiastes também, que como morre um, morre outro, mas só na parte física, né? Na parte física. E ali eu vi, quando ela veio já escurecendo. Ela escurece o quarto onde a pessoa está, tanto no quarto dos condenados, vamos dizer assim, como dos salvos. Ela escurece. Então a pessoa se apavora. Às vezes o crente também se apavora. E o Senhor me revelou os pensamentos, se apavora. Meu Deus, eu estou em pecado. Porque as trevas estão me encobrindo. Não é? Porque me encobrem as trevas. Mas aí eu vi como o Senhor faz. Ele vem e vai colocando assim o clarão do ouro. A resplandecência do ouro. Né?
naquele recinto, e a morte ela é vencida realmente, como está escrito na Bíblia. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Tragada foi a morte pela vitória. Não é assim que a Escritura diz? É assim. Então, amados, não tenha medo. Quando chegar a nossa hora, não devemos temer por causa disso. Porque o Senhor me falou que a morte vem da mesma maneira. A morte é representada num monstro terrível. Aquela figura alta, de uns 2 metros, capuz preto, o rosto esqueletizado, as mãos esqueletizadas, dedos enormes, aquela foice, né, aquela cefadeira. É só um símbolo, ele não joga aquilo em ninguém. O Exu da morte, vamos dizer assim, não joga aquela cefadeira em ninguém, é um símbolo. Que ela vem separar o físico do espírito, o corpo físico do espírito. Então ela vai pretejando tudo, tudo vai ficando preto, escuro, trevas. E ali dá pavor. Esse pavor continua na vida do condenado. Até o espírito dele sair do corpo, ele fica apavorado, oprimido, deprimido, afligido. Mas o salvo não. Jesus vem, ou um anjo, porque foi me mostrado esse mistério também. Um anjo aparece no quarto e vai, a luz do anjo de Cristo vai trazendo o clarão do ouro e muitas vezes a profusão de cores do arco-íris, que eu vi, não é, com meus olhos, e vai dissipando a sombra da morte, né? A sombra da morte, ela vai saindo, é uma sombra negra. Realmente todo o recinto ou a casa onde ela entra fica negra no âmbito espiritual. Só quem pode ver é quem tem o dom da visão. E ali vai saindo todas as trevas com o clarão da luz, né? E o Senhor leva o seu amado para a sua glória. Eu vi estas coisas, irmãos. Não minto, jamais mentirei a você. Creia, creia na palavra de Deus, creia nos mistérios divinos. Quando a gente era do mundo, ouvia muito um ditado que diz que há mais mistério entre o céu e a terra do que a nossa vã filosofia. E é um ditado verdadeiro. O Senhor mostra os mistérios no âmbito espiritual. É muito mistério que, se a gente for falar tudo aqui, a maioria corre o risco de blasfemar contra o Espírito Santo. E a gente se restringe um pouco a falar com o cuidado de que as pessoas não venham cometer esse pecado, mas muito comete. Só que Jesus ordenando, amados, eu falo, ele me ordenou fazer essa segunda parte. Falou que eu podia contar o que eu vi no inferno dos irmãos, né? Que tomam a ceia em pecado, que eu vi lá. Essa parte ele nunca tinha me autorizado e agora ele falou que eu podia, né, incluir nesse vídeo essa experiência. Então eu vi, foi em março de 2019, foi no final de março para abril, se não me falha a memória, de 2019, o último arrebatamento que eu tive de espírito, né? Que eu vi o inferno. O resto das visões eu vejo agora o Senhor abre a visão no meu quarto como um telão. É o que eu posso expressar, porque é como um quadrado que se forma assim na minha frente, aquele quadrado como um telão. E aí eu começo a contemplar como que se eu tivesse dentro, eu não sei explicar, né? Porque os mistérios de Deus é tantos que nos falta palavra. Mas é como se eu tivesse também ali dentro. E eu não sei dizer como, porque eu estou, às vezes, deitada na minha cama e estou de olho aberto, vendo como eu vi uma certa feita o Michael Jackson, dessa forma. O Senhor mostrou umas 4 vezes por aí, de forma diferente, Michael Jackson, né? Não só é como eu conto naquele vídeo anterior. Deus me mostrou ele também em outras partes do inferno.
né, a parte que ele pintou, tirou a pele, ficava como uma tortura terrível. Né? A lembrança não saía, ele era torturado com isso dele. Que ele pintou algumas partes do corpo e outras ele tirou a melanina da pele e ficou essa tortura. É como Deus deixou como uma lembrança para torturar, que ele mexeu no corpo que não era dele, não é? Ele transformou um corpo, que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, conforme 1 Coríntios, né? 6,19, se não me falha a memória, está lá escrito: nós não somos dono do nosso corpo para fazer com ele o que quisermos. Glória a Deus. E ali ficou uma tortura horrorosa. Também tem muitas pessoas que eles não sentem a morte. Assim, é como se fosse um sono. Que dormisse, as palavras que eu encontrei para descrever a experiência. Como que a pessoa dormisse e acordasse em outro local. Outros já sentem a passagem, tanto salvos como não salvos, já sentem a passagem também, tudo ali, sente tudo. A alma saindo, saindo fora do corpo, vendo tudo, vendo a morte, ela sendo vencida. Uns criam asa, como eu disse no vídeo anterior, outros não criam. Outros vão para o céu numa nuvem, como eu vi o missionário Davi Miranda, né? Assim, era uma nuvem aqui embaixo, outra nuvem assim em cima, e ele no meio dessas duas nuvens, todo vestido de ouro, com uma mitra de sacerdote na cabeça, toda de ouro, um sapato todo de ouro, cinto de ouro, a túnica, era uma túnica, era toda de ouro, do missionário Davi Miranda, e ele subia só. Eu não vi anjo, não vi Cristo, não, ele subia dentro dessas duas nuvens. Foi a visão que eu tive, não é? Uma semana depois, mais ou menos, do seu sepultamento, do sepultamento do corpo dele, né? Eu vi, perguntei ao Senhor e tudo, que a gente sempre pergunta onde será que o missionário foi habitar, visto que no céu tem muitos lugares diferentes, que Deus me mostrou. E ali eu vi, né? Deus não me mostrou onde ele foi morar, nem a casa dele, nem nada. Me mostrou a subida dele, a ascensão dele ao céu, como Deus fala. Da ascensão de Jesus fala também, ele ascendeu, ou eles ascenderam, ou eles foram assuntos ao céu. É assim que o Senhor fala. E ali eu ouvi tudo isso, né? E vi muitos salvos que saíram do mesmo jeito. Um pastor que faleceu em 2005 aqui da Assembleia de Deus, um pastor muito amado, muito querido, que não abria mão da doutrina, muito criticado, também o Senhor me mostrou. Ele subindo só, numa nuvem de glória cheia de relâmpagos, mas eram uns relâmpagos assim que não feria, né? Não queimava igual os físicos. O raio físico queima, mas os raios espiritual não faz dano algum. A nossa pessoa só a Satanás. Então, ele subia aquela nuvem lampejando por fora e ele dentro. E eu via direitinho, e Satanás irado. Eu via Satanás na terra, irado, xingava ele de palavrão. Ficou numa ira tão tremenda. Eu via ele no céu, entrando no céu, e via o diabo na terra. Um demônio na terra xingando ele de palavrão feio, porque ele tinha ido salvo, né? E eu tive todas essas experiências, meus irmãos, e não minto para você. Como eu sempre faço prova de Deus, eu quero ser sepultada hoje mesmo, amanhã, se eu estiver mentindo para você. Os irmãos também que tomavam Santa Ceia em pecado, que eu vi, alguns deles não sentiram a morte. Foram para o hospital, né? E de lá entraram na eternidade, em pecados. E o Senhor me mostrava ali, eu descia aos infernos, nesse arrebatamento de 2019.
Foi a última vez. E ali eu via uma vala. Uma vala não, como é uma sarjeta do inferno, uma sarjeta. E aquela água podre descendo naquela sarjeta, como se fosse uma água de carne podre, de podridão. Ali, pense no fedor de um esgoto, ou no esgoto, por mais terrível que seja na terra. Pensa aí, imagine, mas não é igual. É uma coisa terrível, terrível de se ver, terrível, é terrível. Não tem outra palavra, irmãos. O inferno é terrível, é lugar de pavor. E ali eu vi ao longe, eu disse com um anjo, eu vi ao longe aqueles irmãos e com a Bíblia na mão. É uma Bíblia, vamos dizer assim, imaginária, que Deus deixa para a pessoa ser torturada, que teve a palavra na mão. Os irmãos entendem? Não pense que eu estou dizendo nenhuma heresia, isso foi Cristo que me revelou isso. Então é como se fosse uma Bíblia imaginária ali, presente. E o fogo não queima, porque todos estão torturados pelo fogo no inferno. O fogo não queima. Viu, irmão? E a pessoa olha e sofre uma tortura na consciência horrorosa. Porque estava com a Bíblia na mão, com a palavra de Deus, tinha acesso à palavra e não obedeceu. Então isso é uma tortura também, que fica na consciência da pessoa lá no inferno. E ali eu dizia, mas eles diziam assim, eu escutava aquela multidão vindo, irmãos com terno, mas era um terno sujo. As irmãs vestidas também era uma roupa suja. Já viu aquelas roupas encardidas de muitos anos, suja, velhas, nojenta, encardidas, até com mofo? Era assim que ele estava trajado. E eu via uma dessas pessoas, parecia uma mulher. Ela dizia assim, irmãos, estamos atrasados para a Santa Ceia. Você pode até não me acreditar, mas foi isso que eu ouvi. Estamos atrasados para a Santa Ceia, vamos apressar o passo. E eu me virei para o anjo que estava atrás de mim, me guardando com a espada assim, para perguntar, mas eles não... Como assim eles estão indo para a Santa Ceia? Eles não sabem que morreram, que eles estão no inferno? Porque eu já tinha ouvido a voz que eles estavam ali por tomar a ceia em pecado. Aí foi quando o anjo me respondeu, eu vi, eu não sei se era a voz do anjo, porque eu não conseguia olhar para o rosto dele assim, ou se era a voz do próprio Cristo no meu ouvido falando. Alguns deles nem sentiram a morte e entraram na eternidade. E ainda pensam que estão na terra e que podem ir tomar a ceia, porque eles morreram nessa condição, por tomar a ceia em pecado. Os irmãos estão entendendo? E ali eu fiquei horrorizada, indignada. E eles tudo com a Bíblia assim. Trouxe até assim a Bíblia para ficar com ela para mostrar. Dizendo que estavam atrasados para a Santa Ceia. Eu digo, é inacreditável. Eu não culpo os que não vão crer, porque é inacreditável. Eu fiquei perplexa. Eu vendo, fiquei perplexa. Imagina quem não viu. E ali eles iam naquela sarjeta, aquela água suja, e passou uma varoa, já com os olhos todo assim em volta nela, cheio de larva infernais, já criando aquelas larvas de gusanos, e todo deteriorado, negro assim em volta, já com a carne podre, né, em volta dos olhos. E ela dizia, vamos, que estamos atrasados. Quando eu olhava para os olhos dela, ela escondeu, ela me viu. Ela escondeu a face assim, para mim não ver aqueles ferimentos podres que estavam em volta dos olhos. Você pode achar impossível isso, ou que é mentira, mas em nome do meu Jesus eu não minto. Eu vi tudo isso. E quando eu olhei, presta atenção, quando eu olhei para olhar para o anjo que estava, eu só vi as armaduras dele, era um anjo todo armado,
com aquelas armaduras parecendo aquelas armaduras dos soldados romanos antigos. E eu olhei para ele, eu não vi o rosto dele, nem, ele era muito alto, eu tinha que olhar para cima assim, mas eu não conseguia. Mas eu vi outros anjos, irmãos, com pessoas de vários países. O anjo segurava nos braços e vinha descendo ao inferno, e foi-me dito que ali eram outros visitantes, que o Senhor ia arrebatar pessoas do mundo inteiro, neste século agora que nós estamos vivendo, para testemunhar o inferno e trazer para as redes sociais a visão, para os meios de comunicação, para alertar a humanidade. E ele vai usar o seu povo, ele vai usar os seus profetas, ele não vai usar um anjo falando. Nenhum anjo vai descer do céu para dar esse alerta. Ele usa nesse século, no tempo da graça, os seus filhos na terra, e o povo não quer crer. O povo zomba disso, para sua desgraça. A maioria zomba dessas visões. E eu sou uma dessas visitantes, sou uma dessas testemunhas, que no dia do juízo final vou estar lá como promotora de Jesus Cristo. Porque a igreja vai ajudar Cristo a julgar. Quem faz parte da igreja vai ajudar. E eu vi. E vou colocar o dedão na cara dessa pessoa que zombou do que eu vi. Porque Cristo também me mostrou isso. Glória a Deus, que quem testemunhou o inferno ou o céu vai estar lá para ajudar ele a julgar povos, tribos, línguas e nações. E nós vamos apontar o dedão na cara desse povo no dia do juízo final. Dizer, olha lá, você usou o seu canal, Deus te deu um canal e você foi usado pelo diabo, se deixou ser usado pelo diabo para falar mal dos profetas e das visões que Deus estava dando como alerta para a tua alma, e você não creu. Deus não vai pegar nem o arcanjo Miguel, nem os querubim, nem serafim para estar no YouTube falando. Ele disse na passagem do rico e do Lázaro: vocês têm Moisés e o profeta, a ele eu vi. E no tempo da graça tem sim os atalaias de Deus, tem os profetas de Deus, que falam por Deus nessa plataforma do YouTube, das redes sociais que tem por aí, em rádio, até em televisão se fala dessas experiências, e o povo não crê. Endurece o coração para a sua desgraça eterna. Tudo que eu quero aqui é que você creia, meus irmãos. Você creia. Amados, também eu vi pessoas nesse mesmo arrebatamento. Pessoas estavam preocupadas em ir para o cabeleireiro, para manicure. Elas estavam olhando as unhas no inferno. E estavam ali como que fosse a espera de Satanás ordenar onde eles iam cumprir elas, e eles iam cumprir a pena. Eles estavam num lugar reservado. E olhando para as unhas, assim, não estava nem preocupado que lugar era aquele onde estavam. Eles estavam ali à espera de cumprir a pena, de receber o lugar, como um preso, né, que sai do fórum e recebe a sentença no fórum de condenação, e vão escolher a cadeia que ele vai cumprir a pena. Assim tinha este povo que eu vi também nas cozinhas. Lá tinha um lugar que era as cozinhas de Satanás, como fosse cozinha, que tinha ali um povo que gostava de esconder comida, que era assim para dividir o pão, que escondia comida. Não façam uma coisa dessa. Pode até debochar, vão rir. Escondia o pão até dos filhos, escondia o pão. Viu? Tinha várias pessoas lá, né, nesses lugares. Só que Deus não me mostrou o tipo de tortura, não. Não vi como ia ser torturado. Mas que eu sei que o Senhor me disse que eles estavam ali esperando ali o lugar onde eles iam cumprir a pena.
Tinha uma mulher ainda de short, com tamanco alto, olhando as unhas, preocupada com as vestes, se o short dela estava bonito. Morreu naquela condição. Então, quando morre, tudo que está nos sentimentos da alma, nos sentimentos, é automaticamente transferido para a alma e para o espírito, meus amados. Não fica nada nessa carne vai ser desfeita, porque esse corpo não tem importância alguma mais para Deus. O que tem importância agora para Deus é o nosso espírito quando ele sai do corpo. Glória a Deus. Essa carne vai ser dissolvida no seio da Mãe Terra. E só vai ter importância no último dia da Igreja da Terra, que é o dia da ressurreição do justo. Então esse corpo vai ter importância quando ele for ressuscitado em glória. Glória a Deus, aleluia. Então eu vi essas pessoas. E nessa sarjeta eu estava do lado de cá. Tinha a guia, como a guia toda suja, de pedras lodentas, horrorosas. E ali passava essa água suja onde esse povo que dizia que ia tomar ceia, que estava atrasado, estava passando. E andando, era um bando deles, né? Uma turma. Do outro lado, eu vi como uns barracos caindo os pedaços. Velhos, com a tinta velha azul e outras tinta rosa. Rosinha claro, mas dá pra ver que era um rosinha claro, mas era todo coberto de lodo, de sujeira de 1000 anos, de milhares de anos. E era como aquelas casas de manguezais, que tem lodo por debaixo, lamaçal, e aquelas casas de madeira é feita assim, por cima dos mangues. Quem já viu sabe do que eu tô falando. Lá era assim, as águas sujas passando por debaixo, aquele lodo, aquela carniça fedorenta. E era do outro lado, era como se fosse uma avenida, mas tudo era podre, sujo, lamacento, carnicento. E do outro lado eu vi essas casinhas, esses barraquinhos. E o Senhor me disse, o anjo que estava comigo me disse, né? Ali estão os jovens desobedientes, tá? Aquele lugar pertence aos jovens desobedientes, rebeldes. Porém, ele disse que não podia me levar lá, que eu não estava preparada para ver. Porque eu oro muito pelas crianças, oro muito pela juventude, para Deus levantar jovens fortes, valentes para a sua obra. E eu não estava com o coração preparado para entrar ali. Mas o Senhor me prometeu que eu ia ver, que eu ia descer ali ainda. Eu peço a Ele que não. Mas Ele disse que eu ainda vou ver. E Deus não mente. Que Ele iria me preparar para ver aquilo. Porque eu não estava preparada. Jovens rebeldes, jovens que Deus chamou e não quis, preferiu o mundo, preferiu se aventurar nesse mundo de horror, abandonando o chamado, a chamada do Senhor. E ali o Senhor disse, não estás preparada. Glória a Deus. Mas eu ainda vou te trazer aqui, vou te preparar para trazer aqui para tu ver as condições desses jovens. Olha, Deus não é brincadeira, meus amados irmãos, a punição de Deus é bem severa, não brinque com esse Deus. Ele é amor, mas Ele é justiça, Ele é amor, mas ai de quem brincar com Ele. Na própria Bíblia tem exemplo disso, como Saul e Sansão. Olha a punição de Deus para o Sansão, que tinha a força de Deus no próprio corpo. Levou a força de Deus matando 1000 filisteus com uma queixada de jumento. Meus irmãos, quem é que faz uma coisa dessa? 1000 homens, de uma vez só, foram mortos por Sansão, com a queixada de jumento, uma dentadura de jumento. Sansão tinha a força de Deus no corpo dele, e o Espírito do Deus vivo. E Deus não poupou Sansão, permitindo que os olhos dele fossem arrancados. Olha a punição de Deus como é severa. Permitiu também que o rei Zedequias, né, tivesse os olhos arrancados, vazados por Nabucodonosor.
As punições de Deus não são brincadeira, meus irmãos. Não brinque com Deus, não. A cada dia mais te converte. Converte-te ao teu Deus. Obedece. Tenha a tua vida pautada dentro da palavra de Deus. Nas páginas da Bíblia. Que a tua vida seja aqui dentro. Esteja aqui dentro. Glória a Deus. Porque neste mundo a nossa alma ainda está em questão. E o Senhor nos prova para ver a nossa fidelidade, para ver a nossa resiliência e resistência. Porque a ordem que está escrita na Bíblia é resistir ao diabo, que é o inimigo de nossa alma. O inimigo número 1 é a carne, o número 2 é o diabo, que é inimigo de nossa alma. E não quer que você seja salvo, não quer que você herde o céu. Mas fica firme. Toma posse da vida eterna. Não queira ir para o inferno. Não queira ir para aquele lugar de podridão, de fogo. Todos sofrem com o fogo lá. Tem outros tipos de tortura, tem, mas todos sofrem com o fogo. Glória a Deus. Outra coisa que eu quero dar um aviso a esses pastores que não têm conhecimento e não se deixam admoestar pelas experiências que outros vasos de Deus têm. Que dizem que a humanidade está dormindo. Tem muitas igrejas, muitos pastores que dizem que Deus fala que a humanidade está dormindo, esperando a ressurreição. Não está dormindo coisa nenhuma. Quem dorme é a carne, que dorme no pó da terra, na morte, que o Senhor fala. É só a carne. A alma e o espírito estão na eternidade, ou no céu ou no inferno. E é uma pessoa com os sentidos aguçados. O nosso sentido na eternidade, eles são mais aguçados. Isso eu pude provar. Eu pude ver que o nosso sentido é mais aguçado na eternidade do que aqui na terra. Glória a Deus. Pude ver no céu, eu vou falar agora um pouquinho do céu, viu? Muitos podem não crer, aleluia, do que eu vou falar. Mas o nosso sentido no céu é tão aguçado mesmo. Você sente o amor de Deus, você não sente aqui na terra, não. Você sente a presença de Deus aqui na terra, você se alegra no Espírito, fala em línguas, pula no Espírito Santo, dança no Espírito. Mas não é igual ao céu. Glória a Deus. Não é igual. A gente sente a paz, a felicidade na igreja, às vezes chora, mas não é igual ao céu. Você sente uma paz tão grande, inimaginável, inigualável. Eu não tenho palavras para descrever. E toda hora nós somos tomados de um sentimento novo. No céu não tem tédio. Glória a Deus. Lá no céu tem conquistas. Não é... O céu não é monótono. Ainda tem conquista, não tem canseira, não tem nada. Mas ainda tem coisa a ser conquistada lá no céu. O Senhor vai dar uma casa a cada um, a morada que Jesus falou. Eu vi as moradas. Ele diz, vou preparar-vos lugar aí. Está cumprido já, que eu vi lá. Eu vi lá. E ele dá a casa de cada um conforme o gosto que tem na terra, conforme o caráter. Se você gosta de... O caráter seu. Se você gosta de plantas, Deus te dá uma casa com plantas também. Com jardim. Se você gosta de animais, lá também tem animais, embora alguns não vão crer. Mas não é animal da terra que morreu, como tem um pastor aí dizendo que tem animais que morrem e vai para o céu morar com seus donos. Isso é mentira. São animais espirituais, como eu vi cavalos. Glória a Deus. Pássaros celestiais. Não são igual da terra. Não existe isso de animais morrerem e ir para o céu a alma morar com o dono. Isso é mentira. Animal não tem alma. Glória a Deus. E ali eu pude ver o Senhor Jesus me explicando
que ele dá a casa conforme o gosto. Se você gostava do amarelo, vamos dizer assim, ou do azul ou do verde, lá você vai se deparar com alguma coisa de pintura, assim como se fosse pintada a sua casa. Mas lá é tudo preciosidade, não tem nada da terra. Por exemplo, a tinta da casa é feita de pedra preciosa, é extraída da esmeralda, o verde, é extraído do rubi, o vermelho. É tudo extraído, Deus faz as extrações, não é? A gente fala essas coisas aqui, não dá nem vontade de falar. Mas eu falo por amor a você que me ouve e acredita no que eu digo. Mas não dá vontade de falar. Porque a incredulidade é tão grande que a gente não quer falar. Glória a Deus. Você toca numa folhinha de árvore assim lá no céu, você toca. Você sente um sentimento novo. Toca na outra folha, você sente um sentimento novo de novo. Uma nova alegria. Toda hora isso acontece. Lá embaixo é o contrário, no abismo. É só tortura. A cada hora, a cada segundo, a cada minuto é só tortura. É só sentimento de angústia, de choro, de opressão. Não é? Porque o diabo aflige de dia e de noite, sem descanso algum, não tem descanso. Lá no céu é o contrário. Tudo que você olha cria um sentimento novo dentro de você. Tudo que você toca vem outro sentimento. Você olha uma rosa aqui na terra, no jardim, você admira aquela rosa linda, quer tocá-la, mas não é igual ao céu. Aquela rosa do céu, aquela flor, parece que transmite vida a você quando você toca. Parece que transmite amor, transmite uma coisa que você não tem palavra para falar a ninguém. É tudo que você toca. Traz um sentimento. É uma parede que você toca, é qualquer coisa. Eu senti, eu provei no céu essas coisas. Então eu posso falar. Né? Aleluia. Eu posso falar. Porque eu senti, eu vi. E pense que lá no céu, imagina aí, aqui na terra tem as 4 estações, que já estão tudo confusas, né? Porque só diz no livro de Daniel que mudaria os tempos e as horas. Está mudado mesmo, está cumprido essa profecia. Que está no livro de Daniel 2:21, se não me falha a memória. Que ele mudaria os tempos, as horas, tudo seria mudado. Lá no céu eu fui numa terra outonal, que tem o clima outonal. E Deus criou assim, lá no âmbito espiritual, mas não é igual aqui que as árvores ficam sem folha, essas coisas, parecendo mortas. Não. É o clima, aquela terra outonal no céu. Tem a terra hibernal, que é a terra de inverno, a terra que parece veraneio, e tem também como entardecer, como a aurora. Tudo isso que você vê aqui, você vai ver, não que o sol está nascendo. Lá não tem sol, mesmo assim tem lugares que é pura aurora da manhã. Tá entendendo? Você vê a terra lá no céu, nesse lugar que eu fui, tudo iluminado, como que o dia tivesse amanhecendo. Mas na verdade não tem o sol, é difícil de explicar. E tem também um lugar no céu que é como entardecer, como se é permanente assim. São lugares, não é todo o céu. São lugares que eu vi, aqueles prédios, aquelas mansões, aquelas coisas lindas. Era como fosse um entardecer lindo, um lindo entardecer. Mas é tudo lindo, não é aquela tarde triste, não. A terra hibernal é uma terra que até tem neve, e o Senhor fala da neve no livro de Jó. Mas não é como se fosse ágata caindo, não tem frio, não tem gelo assim igual a gente vê na terra, é o clima. Entendeu? Tudo isso tem o céu. E Deus criou na terra no físico. Lá é criado primeiro, eu vi. Lá Deus criou primeiro e depois trouxe para cá. E ele fala para Jó, se Jó sabe dessas coisas, como ele criou a neve, como ele criou o raio. Ele pergunta para Jó no livro de Jó, leia o livro de Jó que você vai descobrir. E lá eu vi essas coisas, eu abracei Jesus, Jesus veio, estendeu a mão para mim e disse que queria um abraço. Aí eu fui lá, abracei Jesus e ele disse que eu tinha que voltar.
Eu fui na terra outonal, onde tinha as árvores com aquelas folhas amareladas, mas é tudo parecendo topázio, preciosidade. Onde tinha assim o chão forrado de folhas avermelhadas e o clima era outonal. E o Senhor me disse que era para o ser humano também não estranhar. É quando ele nem sentir falta de nada, porque lá no céu não se sente falta de nada. Glória a Deus. Não sentir falta do inverno, nem da chuva, nem do verão. Lá não se sente falta de nada. Então tem todos esses climas. Deus me permitiu falar, eu estou falando. Mas não vá zombar, porque é verdade. Existe isso lá no céu. Esse clima de verão, de inverno, de outono, primavera. É a coisa mais linda, a terra das uvas, é uma terra que eu fui, o Senhor me levou aquelas colunas, subia e descia, só colinas, coluna não, colinas de gramas verdejantes, e os pés das uvas do céu não é igual da terra pequenininha, é umas árvores altas, que dá cacho até no caule, no tronco das árvores dá cacho de uva, e as uvas parecem uma gelatina, parece que é feita de geleia, elas são enormes. Glória a Deus. E é como se fosse tudo ensolarado, aquele sol quente, mas não existe sol. Também não existe o calor, mas é a mesma coisa, como se fosse tudo ensolarado, aquela luz do sol, numa perfeição tremenda. Porque não dá para explicar, meus irmãos. Só você vendo, pede a Deus, creia, tenha fé, que Ele pode te arrebatar e te levar lá. Deus te abençoe, espero ter ajudado você a compreender. Estaremos falando mais sobre as experiências quando Deus permitir. Que Deus abençoe a todos vocês. A paz do Senhor Jesus.